Fala galerinha, e aí? Achava que hoje não ia ter dica? Claro que vai! E veio uma dica bem legal, uma dica no formato de uma aulinha particular, falando um pouquinho sobre as organizações do território brasileiro. Esse assunto ele tem relação direta com um tema que os livros e os alunos conhecem mais, tratam mais, como formação histórica do Brasil. Não esquece que esse tema, lá na história, eles contam minuciosamente como se deram os fatos que vão formar o nosso país. Na geografia, o entendimento ele é territorial. Nós temos que entender a organização territorial nacional e as mudanças pelas quais esse território foi passando. Beleza? Então, vem comigo aqui para o quadro, presta bem atenção na dica. Vamos lá, pessoal. Quando se considera o processo de formação do território brasileiro, historicamente nós tivemos duas grandes organizações, tá certo? Esta primeira organização que você vê neste mapa, ela imperou do século XVI até aproximadamente ali a Segunda Guerra Mundial. Eu estou então considerando aqui a metade do século XX para ficar mais didático, beleza? Esta segunda organização, deu para entender já, ela começa a partir da metade do século XX, ou seja, pós-guerra, e ela é a organização que hoje prevalece em nosso país. Nesta primeira organização, nós temos o chamado arquipélago econômico. Dá para perceber que o nome, a expressão, na verdade, arquipélago, ela vem exatamente do fato do país ter desenvolvido ilhas econômicas e essas ilhas elas não se integravam entre si. Exatamente porque nesse período o modelo econômico brasileiro foi o agroexportador. Quer dizer, se você acaba tendo um modelo que prevalece a exportação, então não há necessidade de você integrar o mercado interno. Por isso, então, essa fragmentação. Beleza? Neste modelo que hoje se configura como atual, dá para perceber no território brasileiro a presença de um processo de integração. Uma integração que ela é desigual, porém, ela é uma integração sim considerada nacional. Você percebe que aqui na região sul-sudeste e em faixas do litoral brasileiro se tem uma dinâmica de integração muito maior do que no resto do país. Beleza? Há uma desigualdade, porém hoje o modelo ele é um modelo de integração nacional, sim, se vier em prova pode marcar. Beleza? E lembrando que essa integração ela vai se dar a partir de uma mudança no modelo econômico do país, que até então era agroexportador. E a partir da metade do século XX começa a se configurar aqui no território brasileiro um modelo chamado de urbano industrial. No caso urbano, denuncia que a maior parte da população deixa o campo, assim como o campo ele perde a diretriz da economia brasileira, no sentido de reger o PIB, e agora a cidade passa a concentrar as atividades mais importantes para a economia do país. E a indústria, ela é a verdadeira responsável em criar essa mudança de configuração territorial. Porque a indústria brasileira, ela inicialmente adota um modelo conhecido como substituição de importação, tá? No caso, quando um país ele vai substituir as suas importações, significa dizer que esse país vai deixar de comprar de fora. Quer dizer, a ideia é tentar minimizar as importações. Para quê? Para produzir aqui. Então, a partir do momento que você vai produzir industrialmente e o teu foco se torna um mercado interno, então, obviamente, você vai precisar de um país mais integrado. Neste mercado interno, que o país, que a indústria vai precisar atender, o modelo implementado foi o rodoviarismo. Como todos sabem, o modelo rodoviarismo ele não é o ideal para as dimensões do território brasileiro, mas foi uma forma do governo atender aos interesses das multinacionais. Fala galerinha, e aí? Que tal? Curtiram? Esse formato aí fica bem legal, né? Parece uma aulinha particular, de uma forma do aluno ir acompanhando e no final tira um print para guardar aí o esquema, o mapa mental, para reforçar ali os estudos. Agora é muito importante que você compartilhe e que você curta, né? Para que o canal continue crescendo. Valeu, queridos! Até amanhã, tem mais dica, enfim, acompanha comigo. Grande abraço!